O segredo espiritual. Sejam todos bem-vindos ao canal O Segredo Espiritual. Eu sou Gabriel e nos próximos minutos de conhecimento, você, escolhido para estar aqui agora, vai descobrir algo que a maioria nunca terá acesso. O que estou prestes a compartilhar pode mudar a maneira como você enxerga o mundo ao seu redor e principalmente a si mesmo. Porque sim, você é parte de um propósito maior, único e cheio de poder. Enquanto a maioria tenta entender o que está acontecendo, você está prestes a ver o que poucos sequer imaginam. Se chegou até aqui, não é por acaso. Existe um motivo e ele começa agora. Cada detalhe deste vídeo foi preparado para quem sabe que agora é o momento de compreender seu próprio poder, sua rareza e seu papel nessa jornada. Então fique atento, porque o que você verá aqui não é apenas um aviso ou uma mensagem qualquer, mas um segredo espiritual reservado para você, que se atreve a buscar o que poucos têm coragem de encarar. Vamos juntos? Os orgulhosos caem mais forte, especialmente quando não veem isso chegando, não é mesmo? Imaginem um holofote tão brilhante que revela cada falha escondida, cada motivo mascarado, expondo aqueles que pensavam ser intocáveis. Agora, eis um fato. Historicamente, figuras públicas, governantes e conspiradores que jogaram sujo raramente escaparam da humilhação quando a justiça divina atingiu seus impérios cuidadosamente construídos. Reputações e fachadas não apenas ruíram, elas se estilhaçaram para que todos vissem. Mas aqui está o ponto. Os próprios que armaram armadilhas para os outros são frequentemente os que caem de cara nelas. É como assistir alguém organizar uma festa surpresa de aniversário e depois esquecer que é para eles mesmos. Hoje, estamos falando sobre um tipo diferente de festa surpresa, onde o próprio Deus orquestra o troco definitivo para aqueles que ousaram brincar com seus escolhidos. Então acomodem-se, porque quando Deus está prestes a humilhar publicamente seus inimigos, não é apenas um espetáculo, é o tipo de justiça que até o karma toma notas. Em primeiro lugar, o golpe silencioso do tempo divino. O tempo de Deus é silencioso e preciso, como um relógio fazendo tic-tac ao fundo que só ele ouve. Seus inimigos frequentemente confundem esse silêncio com inação, pensando que seus esquemas passaram despercebidos ou, pior ainda, aprovados. Mas aquele silêncio não é por acaso, é Deus preparando o cenário para uma revelação muito maior do que eles jamais esperavam. Enquanto eles seguem seus dias convencidos de que são intocáveis, sua confiança os cega para a verdade. Cada movimento que eles fazem está sendo contabilizado até o menor detalhe. Eles pensam que estão livres de consequências, acumulando ofensas e agindo como se seu poder e status fossem intocáveis. Mas o tempo divino está em jogo e está além de qualquer linha do tempo que eles possam imaginar. Deus espera, permitindo que eles se enterrem mais fundo, deixando que alcancem o ponto em que se sentem mais seguros em suas ações. Então, quando o momento está perfeitamente maduro, Deus age. Não há aviso, nenhum declínio gradual. É uma mudança rápida e inegável, que não lhes dá tempo para encobrir seus rastros ou fingir inocência. De repente, suas ações são expostas e todos os veem como realmente são. Eles ficam lá, expostos, sem espaço para negar o que foi feito. O silêncio que antes parecia seguro se transforma em um peso esmagador. Um lembrete de que eles calcularam errado na maior escala possível. Eles pensaram que poderiam manobrar a justiça divina, mas Deus estava simplesmente deixando o relógio tic-taquear até que cada detalhe estivesse definido. E a ironia? Eles estavam ocupados demais celebrando sua vitória para notar a armadilha se apertando ao seu redor. Nesse tempo silencioso, Deus garantiu o impacto final, entregando uma justiça que atinge mais forte, não deixa espaço para escape e garante que eles percebam exatamente o que fizeram. Em segundo lugar, a escuridão deles será sua ruína. A escuridão dentro de seus inimigos não é apenas uma parte oculta de quem eles são. É a queda deles em formação. Eles acreditam que seus esquemas, mentiras e manipulações permanecerão nas sombras, longe dos olhos de todos.
Mas aqui está a verdade. Quando Deus age, Ele não traz apenas justiça, Ele transforma aquela própria escuridão na fonte de sua exposição. É como se o peso de cada ato egoísta, cada traição e cada tentativa de minar você se tornasse combustível para o próprio colapso deles. Eles operam em segredo, sentindo-se intocáveis, pensando que podem manipular pessoas e resultados sem consequências. Mas enquanto estão ocupados construindo esse monte escondido de ressentimento e inveja, não percebem que cada peça que adicionam a ele retornará de maneiras que nunca planejaram. Deus não precisa criar um castigo externo para eles. Suas próprias ações são as sementes de sua queda. Toda aquela escuridão escondida é trazida à luz e é dura e inegável. Quando essa exposição acontece, não é sutil. Eu já guiei muitas pessoas, assim como você, a acessar o poder espiritual incrível que vive dentro de cada um de nós. Agora estou aqui para te ajudar a fazer o mesmo. Hoje, quero te apresentar uma ferramenta que pode transformar sua vida para sempre. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Com mais de 1 hora de conteúdo profundo e poderoso, este audiolivro revela as técnicas essenciais para sua evolução espiritual e crescimento pessoal. Você vai descobrir como proteger sua energia, desbloquear o seu verdadeiro potencial e alcançar o equilíbrio que pode revolucionar sua jornada. E tem mais! Ao adquirir agora, você ainda ganha 33% de desconto no meu e-book exclusivo, que te ensina a desbloquear o seu terceiro olho, a chave para uma visão espiritual mais clara e intensa. Essa é a sua oportunidade de alcançar uma transformação verdadeira. Não deixe para depois. Clique no link na descrição e garanta agora mesmo o seu audiolivro. Vamos juntos nessa jornada de despertar e poder espiritual. Todos ao redor deles, pessoas que eles podem ter enganado ou convencido, veem suas verdadeiras cores. O charme, as mentiras, as máscaras que usavam tão cuidadosamente caem, revelando suas intenções. De repente, eles não estão mais no controle da narrativa. O que tentaram esconder se torna a própria coisa que os define. O poder que pensavam ter se transforma em pó, enquanto sua própria escuridão os consome, deixando-os lutando para explicar ou justificar o que não pode mais ser negado. No final, a queda deles não é apenas justiça poética, é uma armadilha feita por eles mesmos na qual caíram. A justiça de Deus é precisa, permitindo que seus próprios feitos se tornem o julgamento contra eles. E enquanto todos veem a verdade, eles ficam com nada além da realidade crua que criaram. Em terceiro lugar, seu poder colapsará à vista de todos. A verdadeira humilhação não acontece em privado, acontece à vista de todos, sem lugar para se esconder. Quando Deus traz justiça, não é em segredos sussurrados ou portas fechadas, é ao ar livre, onde todos podem ver. As pessoas que o machucaram, que tentaram desacreditá-lo ou controlá-lo, muitas vezes construíram vidas inteiras em uma fachada, cuidadosamente curando sua imagem para que os outros os vejam como poderosos, confiáveis ou até admiráveis. Mas quando Deus intervém, essa imagem não apenas racha, ela se estilhaça, deixando a verdade nua para todos testemunharem. Para aqueles que confiaram em sua reputação como escudo, esse tipo de exposição é um despertar severo. Eles passaram tanto tempo construindo uma ideia de si mesmos para que os outros os admirem ou temam, que podem ter pensado que eram invencíveis, achando que enganaram a todos. Mas quando suas ações são expostas em público, aquela imagem cuidadosamente construída se torna nada além de uma ilusão. E todos veem isso. Nesse momento, eles são despojados da rede de segurança da opinião pública. As próprias pessoas que tentaram impressionar ou controlar agora veem suas falhas e traições de perto. Não há mais espaço para desculpas e nenhuma história para se esconder. Seu poder, que antes parecia tão forte, é de repente tão frágil quanto vidro. Esse tipo de acerto de contas público é diferente. Não se trata apenas de provar que você está certo. É sobre trazer a verdade à plena vista para que todos, amigos, família, colegas, possam testemunhar exatamente quem eles são. E nessa exposição, Deus não está apenas responsabilizando-os,
Ele está enviando uma mensagem de que nenhuma máscara, nenhuma mentira e nenhuma ilusão podem resistir para sempre. O que eles mais valorizavam, sua reputação, torna-se a própria coisa que desmorona tudo na frente do mundo. Em quarto lugar, sua quietude foi a armadilha. Sua quietude, sua paciência não era fraqueza, era a armadilha que eles nunca viram chegando. Enquanto seus inimigos aproveitavam seu silêncio, pensando que você era vulnerável ou facilmente deixado de lado, eles não perceberam que você estava deixando-os se revelarem. Eles confundiram sua calma com rendição, assumindo que poderiam continuar pressionando, manipulando ou minando sem consequências. Mas é aí que eles estavam errados. Sua quietude foi intencional, um espaço que permitiu que eles se aprofundassem e expusessem suas verdadeiras intenções sem qualquer interferência sua. À medida que continuavam pressionando, apenas se tornavam mais audaciosos, convencidos de que nada poderia detê-los. Interpretaram sua paciência como permissão, completamente cegos ao fato de que você estava observando, esperando e deixando que se preparassem. Deus frequentemente trabalha dessa maneira, deixando sua calma se tornar a própria coisa que expõe aqueles que estão contra você. Quanto mais eles agiam, mais óbvios seus motivos se tornavam. Eles acabaram construindo um caso contra si mesmos, um que não precisava de defesa de sua parte. Sua contenção foi a armadilha deles, e eles caíram diretamente nela sem a menor ideia. Quando finalmente chega o momento da verdade emergir, é inegável. Eles não podem voltar atrás e desfazer o que fizeram ou apagar a imagem que criaram para todos verem. Seu silêncio se torna o holofote deles, iluminando diretamente tudo o que fizeram, sem espaço para eles distorcerem a história. As próprias ações deles falam mais alto do que qualquer coisa que você poderia ter dito ou feito. No final, sua paciência valeu muito mais do que qualquer reação imediata poderia ter feito. Você não precisava provar nada. O comportamento deles provou tudo. E quando Deus permite que essa verdade venha à tona, é inconfundivelmente claro. Eles pensaram que estavam tirando vantagem, mas o tempo todo estavam apenas se aprofundando na própria armadilha que sua quietude preparou para eles. Em quinto lugar, ele está transformando a manipulação deles em um megafone. Quando as pessoas se voltam contra você, tentando fazê-lo o vilão em sua história, muitas vezes esquecem uma coisa: a verdade não muda só porque eles querem. Eles podem distorcer fatos, contar mentiras e tentar fazer com que todos o vejam sob uma luz negativa. Mas não importa o quanto empurrem sua narrativa, a realidade tem uma maneira de vir à tona. A coisa sobre mentiras é que elas precisam de manutenção constante. Um deslize, um detalhe esquecido, e toda a história começa a se desfazer. Deus vê tudo isso desde o início, e quando o momento é certo, ele deixa a versão deles dos eventos desmoronar sob seu próprio peso. Você não precisa se defender ou tentar provar o que é real, porque a verdade é sólida, não se dobra ou muda dependendo de quem a está olhando. Todas aquelas falsas acusações e histórias distorcidas que eles criaram se tornam um castelo de cartas, e com um pequeno empurrão da realidade tudo desmorona. À medida que a história deles desmorona, as pessoas começam a notar as falhas. Coisas que disseram sobre você não se somam. A imagem que tentaram pintar de você não corresponde mais ao que os outros veem. Aqueles que antes acreditavam na versão deles de você começam a questionar tudo. A verdade começa a se sustentar sozinha, sem necessidade de defesa ou explicação de sua parte. E essa é a beleza disso. A verdade é implacável. Não precisa de suporte para permanecer forte. Assistir a verdade surgir à superfície é como assistir a maré subir, lenta mas seguramente, lavando cada pedaço do castelo de areia que eles construíram em mentiras. E nesse momento eles ficam expostos, sem versão dos eventos para se esconder. A realidade que tanto tentaram enterrar está à vista de todos, provando que, não importa o quanto tentaram distorcer, a verdade sempre vence. Em sexto lugar, celebração que transcende simples recompensas. A celebração de Deus é como nada que você já viu.
Não se trata apenas de recuperar algo ou provar um ponto, é uma bênção pessoal profunda, tão intrinsecamente projetada, que parece feita sob medida para sua jornada. Quando Deus traz recompensas, elas estão muito além do que alguém poderia imaginar. São feitas para você, atendendo a necessidades e sonhos que você pode ter deixado de lado ou até esquecido. É um momento onde tudo se completa, uma reversão tão completa que parece quase surreal. Isso não é sobre um show público ou apenas vencer sobre seus inimigos. As bênçãos que chegam vão mais fundo, elas curam, renovam e o capacitam de maneiras que você nem sabia que precisava. É um lembrete silencioso, mas inegável, de que cada luta, cada contratempo e cada grama de paciência tinha um propósito. E o que é mais poderoso sobre essas recompensas é como elas carregam a marca única de Deus. Você sente em cada detalhe, como se fosse escolhida a dedo só para você. Há uma satisfação em saber que ninguém mais poderia ter planejado dessa maneira. O tempo, a forma que assume e a paz que traz confirmam a fonte. Isso é mais do que apenas compensação. É uma celebração que afirma seu valor, reabastece seu espírito e restaura o que foi perdido de maneiras que vão além de qualquer expectativa humana. Quando isso acontece, você fica com uma alegria profunda e silenciosa que não precisa de plateia para ser real, porque você sabe que foi projetada por algo maior. Em sétimo lugar, sua história se torna a lição deles. Quando Deus entrega justiça, não é apenas sua vitória, torna-se uma poderosa lição que ecoa além da situação imediata. Aqueles que assistiram em silêncio, que ficaram ao lado ou apoiaram sutilmente aqueles que tentaram derrubá-lo, não são mais meros espectadores passivos. Eles são confrontados com a prova inegável de que há consequências para cada ação, até mesmo por simplesmente olhar para o outro lado. Sua história se torna um exemplo vivo e inegável do que acontece quando alguém tenta manipular, trair ou minar. Isso não é sobre vingança, é uma revelação. Mostra a todos ao seu redor que a justiça divina não é algo abstrato, é real e precisa. Sua jornada, as batalhas que você lutou e a paciência a que se agarrou tornam-se um testemunho que destrói qualquer dúvida sobre quem realmente detém o poder. As pessoas começam a ver que cada escolha, cada aprovação silenciosa e cada cumplicidade tem um custo. Isso não é apenas sobre as pessoas que o prejudicaram diretamente. É um chamado de despertar para qualquer um que pensou que poderia escapar com ações semelhantes ou apoiou outros em fazê-lo. Dessa forma, sua história se torna um novo padrão, um aviso que carrega peso além de seu círculo imediato. As pessoas são forçadas a reconsiderar suas ações e as alianças que escolhem. Essa justiça se transforma de uma vitória pessoal em uma lição pública, um marcador de retribuição divina que deixa uma impressão duradoura. E enquanto sua vida segue em frente, você não é apenas alguém que superou uma luta. É alguém cuja história colocou os pingos nos is, mostrando que nenhuma transgressão passa despercebida e nenhuma injustiça fica sem resposta. Em oitavo lugar, exposição que reflete o próprio coração deles. Deus tem uma maneira notável de entregar justiça que não apenas aborda as ações de seus inimigos, mas descasca as camadas para expor a verdadeira natureza do coração deles. Isso não é um castigo genérico. É um acerto de contas preciso e pessoal que reflete suas intenções de volta para eles. Quando seus esquemas se desenrolam, é como se o universo estivesse segurando um espelho, revelando exatamente quem eles são e o que fizeram. À medida que seus planos colapsam, os detalhes de suas intenções maliciosas tornam-se claros para todos verem. Essa exposição não mostra apenas suas ações, mas desnuda as motivações que os impulsionaram. Eles estavam cheios de ciúme, agiram por despeito ou desejo de controle. A justiça de Deus exibe sua escuridão interior, não deixando espaço para desculpas ou justificativas. Nesse momento, a verdade se torna inegável e suas fachadas cuidadosamente cultivadas caem.
Testemunhar esse reflexo não é apenas ver alguém ser punido. É um momento de clareza para todos os envolvidos. Amigos, família e espectadores que podem ter estado inseguros sobre o que estava acontecendo agora têm um assento na primeira fila para as consequências da traição e da maldade. É uma experiência arrepiante, mas esclarecedora, à medida que percebem as profundezas do engano e da crueldade que podem residir em uma pessoa. Esse tipo de exposição divina serve como um poderoso lembrete de que nossas ações revelam nosso verdadeiro eu. A justiça de Deus não é apenas um conceito abstrato, é uma realidade tangível que pode ser vista, entendida e sentida. E nessa revelação, seus inimigos ficam com uma constatação dura. Eles não apenas foram responsabilizados por suas ações, mas tiveram seus verdadeiros eus expostos para o mundo ver. Em nono lugar, a mudança de poder da qual eles não podem escapar. Quando Deus intervém, não é apenas um momento de acerto de contas para seus inimigos. É uma mudança sísmica em toda a dinâmica de poder. Eles podem ter andado por aí com um senso inflado de controle, pensando que suas manipulações e esquemas lhes garantiram um lugar permanente no topo. Mas quando ocorre a intervenção divina, essa ilusão se estilhaça num instante. O próprio chão em que eles pisavam começa a tremer, e de repente seu poder percebido evapora. É uma transformação completa que altera o cenário da influência. Essa mudança de poder é mais do que apenas uma mudança nas circunstâncias, é uma reorganização fundamental dos relacionamentos. Aqueles que antes se sentiam invencíveis e intocáveis, agora se veem em terreno instável, enfrentando a realidade de que sua dominância foi desmantelada. O que antes viam como um domínio sólido sobre o poder, revela-se nada mais que uma miragem, facilmente varrida por uma autoridade superior. Nesse momento, todos ao redor deles veem a verdade. As mesas viraram, e é evidente que eles não podem mais controlar a narrativa ou os resultados de suas ações. Essa mudança tem implicações profundas para seus inimigos. Não são mais os arquitetos de suas lutas. Tornaram-se os arquitetos de sua própria queda. A dinâmica de poder não apenas inverte de uma maneira que deixa uma marca duradoura. Aqueles que tentaram manipular, intimidar ou menosprezá-lo agora são forçados a enfrentar as consequências de suas escolhas. O cenário é alterado para sempre, e eles se encontram lidando com as repercussões enquanto você se eleva ao espaço que foi liberado para você. O que é notável é que essa mudança não é apenas uma alteração temporária, estabelece uma nova ordem. A influência anterior deles é substituída por um reconhecimento de sua força e resiliência. O mundo testemunha essa reestruturação divina e serve como um poderoso lembrete de que ninguém pode escapar da mão de Deus quando se trata de justiça. O poder que antes exerciam se foi, e em seu lugar está um reconhecimento inegável de seu lugar legítimo na história. Em 10º lugar, testemunhando suas rachaduras sob pressão. Testemunhar a queda de seus inimigos não é apenas um espetáculo rápido, é mais como um acidente de trem em câmera lenta que todos podem ver. Deus não apenas puxa o tapete debaixo deles em um movimento rápido. Em vez disso, ele orquestra uma revelação gradual que os deixa lutando para manter sua fachada enquanto sua fundação desmorona sob eles. É como assistir alguém tentar sustentar um prédio perfeitamente bom feito de palitos de dente e marshmallows. Não importa o quanto tentem manter tudo junto, todos sabem que é apenas uma questão de tempo antes que tudo desmorone. À medida que a imagem cuidadosamente construída começa a rachar, é tanto trágico quanto um pouco cômico. Você os vê suando em bicas, tentando manter aquele sorriso corajoso estampado em seus rostos, enquanto por dentro estão fervendo de pânico. É o tipo de cena que poderia inspirar uma sitcom. Amigos e inimigos se reúnem para testemunhar essa lenta desintegração. E que show é esse? As pessoas se inclinam, pipoca na mão, prontas para o próximo ato dessa tragédia teatral. Cada passo em falso que eles dão se torna um capítulo na narrativa que se desenrola. Com cada tentativa de sustentar sua ilusão, expõem mais de seus verdadeiros eus.
Seus aliados, que antes estavam firmes ao lado deles, começam a se distanciar, percebendo que não querem fazer parte da queda quando toda a farsa finalmente desmoronar. A humilhação deles não é apenas um flash momentâneo, estende-se, dando a todos ampla oportunidade de ver o impacto real de suas ações. Quando sua fachada finalmente colapsa, todos estão bem cientes de quem eles realmente são nos bastidores. E embora seja triste ver alguém cair em desgraça, há uma estranha satisfação em saber que suas tentativas de fingir falharam espetacularmente. Eles queriam controlar a narrativa, mas agora se tornaram a piada em uma anedota divina, uma que lembra a todos que a verdade sempre encontra uma maneira de brilhar, não importa o quanto você tente mantê-la escondida. Em 11º lugar, transformando sua dor em honra pública. Cada dificuldade que você enfrentou, cada momento que seus inimigos tentaram derrubá-lo, está prestes a ser reaproveitado em algo extraordinário. Deus não deixa sua dor ser desperdiçada. Em vez disso, Ele a transforma na própria fundação de sua honra pública. Cada luta se torna um degrau, cada contratempo uma construção que contribui para a grande estrutura de sua eventual celebração. Sua jornada não é apenas uma série de eventos infelizes, é uma obra-prima cuidadosamente elaborada de resiliência e força. Quando você se ergue das cinzas de sua dor, não se trata apenas de se recuperar, é sobre se transformar em algo mais poderoso do que era antes. Cada insulto, cada tentativa de minar você se torna uma camada na rica tapeçaria de sua vitória. Isso não é meramente uma história de retorno, é uma metamorfose profunda. Você não é a mesma pessoa que suportou aquelas provações. É uma versão mais forte e determinada de si mesmo, armado com sabedoria e insight que só podem vir de sobreviver à tempestade. À medida que você avança para seu merecido reconhecimento, seus inimigos testemunharão os frutos de suas tentativas de humilhá-lo. O que eles pretendiam usar como armas contra você se tornará, em vez disso, as ferramentas de seu triunfo. Eles pensaram que poderiam quebrá-lo, mas em vez disso, inadvertidamente, forjaram você em um símbolo de força e perseverança. Sua jornada se torna uma inspiração, um testemunho do fato de que mesmo os momentos mais sombrios podem dar à luz as vitórias mais brilhantes. Essa transformação não é apenas para você, ressoa com todos que enfrentaram suas próprias provações. Sua história se torna um farol de esperança, mostrando que a dor pode levar ao propósito e que cada luta pode culminar em honra. Então, enquanto o mundo o observa se erguer, eles não veem apenas sua vitória, veem a incrível jornada que o trouxe até aqui, uma jornada que prova que nada pode defini-lo além de sua própria resiliência. Neste momento, sua dor se transforma em honra pública, e cada olho que antes olhava para você de cima, agora será forçado a reconhecer o poder de sua transformação. Em 12º lugar, Ele está tornando a inveja deles visível para todos. Deus não expõe apenas as ações de seus inimigos. Ele vai mais fundo, revelando as próprias motivações que impulsionaram sua hostilidade. Quando a justiça divina se desenrola, ela puxa a cortina sobre a inveja deles, tornando-a dolorosamente visível para todos ao redor. O que antes era um ressentimento oculto, agora está exposto para que todos vejam, despojando qualquer ilusão que possam ter mantido. Isso não é apenas sobre mostrar seus erros, é sobre iluminar a verdadeira fonte de sua maldade, a inveja que fermentou em seus corações. À medida que essa inveja vem à luz, torna-se evidentemente óbvio que a raiz de sua animosidade nunca foi realmente sobre você. Em vez disso, reflete suas próprias inseguranças, falhas e a escuridão que se recusam a reconhecer dentro de si. A justiça de Deus revela que o problema deles nunca foi seu sucesso ou seu valor. Foi a incapacidade deles de confrontar seus próprios sentimentos de inadequação. Essa revelação muda completamente a narrativa, virando os holofotes de você para eles, onde realmente pertence. A humilhação que enfrentam não é apenas por suas ações, mas pelas motivações por trás delas. Todos testemunham como a inveja pode distorcer o julgamento de uma pessoa e levá-la por um caminho de amargura e hostilidade.
Aqueles que antes julgavam agora são forçados a lidar com a realidade de que o verdadeiro problema residia nos próprios corações deles. Essa revelação pública serve como um conto de advertência, lembrando outros dos perigos de deixar a inveja ditar o comportamento. Dessa maneira, a justiça de Deus atua como uma lupa, intensificando o calor sobre suas motivações até que não possam mais se esconder. Amigos, colegas e até observadores casuais começam a ver as falhas em seu caráter. Torna-se evidente que o que projetavam em você era um reflexo de suas próprias lutas internas. À medida que esse entendimento se aprofunda, a maré vira a seu favor e seus inimigos ficam expostos, lidando com as consequências de sua própria inveja. Eles queriam derrubá-lo, mas em vez disso mostraram ao mundo exatamente quem são, um lembrete marcante de que a inveja, em toda a sua feiura, acaba revelando mais sobre o invejoso do que sobre o invejado. No grande tapete da vida, a justiça divina de Deus é um fio intrincado que tece juntas as histórias de triunfo e transformação. À medida que seus inimigos são expostos e sua inveja é colocada às claras, você se mantém não apenas como um sobrevivente, mas como um testemunho do poder da resiliência e da fé. Cada dificuldade que você suportou torna-se um distintivo de honra, e cada momento de humilhação que eles tentaram infligir a você transforma-se em um catalisador para sua vitória final. Isso não é apenas uma história de retribuição, é uma jornada profunda de autodescoberta e elevação. Enquanto você se ergue das cinzas da inveja deles, encarna a verdade de que o que foi destinado a quebrá-lo, em vez disso, o tornou mais forte, mais sábio e inegavelmente poderoso. Sua celebração não é meramente pessoal, reverbera por toda a sua comunidade, inspirando outros a enfrentar seus próprios desafios e a superar a escuridão que possa tentar envolvê-los. Ao testemunharem sua transformação, aprendem que suas lutas também podem levar ao empoderamento e à honra pública. Então, enquanto você avança, lembre-se de que Deus não apenas elaborou sua vitória, mas também iluminou o caminho para outros seguirem. Seus inimigos podem ter buscado manchar seu nome, mas o que não perceberam é que suas ações serviriam apenas para amplificar sua luz. Com cada passo que você dá em direção à sua nova realidade, deixe que a inveja deles seja um lembrete de sua força e um farol para aqueles que ainda estão nas sombras. Este é o seu momento, uma celebração divina de tudo o que você é e uma mensagem poderosa de que a verdade e a resiliência sempre prevalecerão. Se esta mensagem ressoou com você, não esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo inspirador que eleva seu espírito e alimenta sua jornada. Estamos aqui para compartilhar histórias de triunfo e transformação que nos lembram do poder da resiliência e da fé. Queremos ouvir de você. Compartilhe seus pensamentos, experiências e reflexões nos comentários abaixo. Vamos criar uma comunidade que celebra a força, apoia uns aos outros e prospera juntos. E lembre-se, compartilhar este vídeo com amigos e familiares pode ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de esperança e empoderamento. Sua voz importa. Junte-se à conversa e vamos nos elevar juntos.